noite, queridos. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um estudo bíblico. Essa é a nossa quarta aula. E nós queremos dizer para vocês que nós estamos muito felizes com esse projeto. Nós estamos muito felizes com as mensagens de carinho que vocês têm mandado para nós, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, dizendo que estão gostando muito das aulas, que estão aprendendo bastante. E nós queremos que vocês saibam que nós também estamos aprendendo bastante, porque estamos estudando, nos dedicando para poder fazer uma aula com excelência para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, eu sou esposa do Luiz, que tem dado as aulas para vocês. E nós queremos te convidar, para você que é novo aqui no canal, para você se inscrever nesse endereço aqui que está aparecendo aqui embaixo. Se você puder, assina o sininho que tem lá para você receber as nossas mensagens. E grandes coisas eu creio que Deus fará nas nossas vidas através do estudo bíblico. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração então para nós começarmos a aula. Sim, Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em amigos, reunindo em pessoas que querem te buscar, que querem te conhecer mais. Oh, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa por muitas vezes ficarmos tão longe de Ti. Mas vem, Deus, vem com teu amor, vem com tua provisão, enche o nosso coração de paz, de alegria, porque nós sabemos que podemos conquistar o mundo, mas se não tivermos a paz de Cristo, a paz que só o Senhor pode nos dar, se não tivermos a alegria que é só o Senhor que pode nos dar, de nada poderemos desfrutar, de nada poderemos curtir. Espírito Santo de Deus, eu clamo pela tua presença aqui nessa aula, eu clamo para que o Senhor tire as vendas de todos nós, que nós possamos te conhecer um pouco mais e que a cada estudo, a cada aula, o nosso nível de fé aumente, o nosso nível de intimidade com o Senhor aumente. É o que eu oro, te peço e já te agradeço por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, boa aula, que vocês tenham esse momento precioso com o Senhor e que se por acaso surgir alguma dúvida, se você não entender algo, se não entendeu algo, fica tranquilo, que é normal. A Bíblia às vezes é um pouquinho complexa em alguns temas, mas mais pra frente as coisas vão se encaixando. E se vocês tiverem alguma dúvida que está incomodando ali no coração de vocês, manda um e-mail para nós, que nós estaremos aqui à disposição para saná-las. Amém? Deus abençoe. Depois da nossa oração, vamos falar um pouco sobre o livro de Gênesis, lembrando que nós ainda estamos no livro de Gênesis e estamos investindo este tempo na formação do nosso entendimento, porque é muito importante para entendermos a obra de Deus. Qual que é a agenda de hoje? Genealogia de Adão e Eva, alguns acontecimentos importantes que aconteceram na vida de algumas pessoas. Falaremos com mais detalhes sobre Noé e também falaremos de Babel. Agora vamos entrar no detalhe da genealogia de Adão. Eu trouxe esta forma de apresentar os fatos, de ensinar, porque, na minha opinião, é muito bacana e abre também, muda um pouco, né, a rotina de estudo e abre também o nosso entendimento. Vamos dar uma olhada agora na genealogia de Adão. E essa imagem que você está vendo na sua tela, ela mostra de forma resumida a linhagem de Adão e mostra os seus três primeiros filhos. Os filhos mostra o primeiro filho Caim, Caim ali com a sua linhagem ímpia, Abel, e Abel não tem nenhuma linhagem, porque nós entenderemos o que aconteceu também na aula de hoje, e Sete com a sua linhagem justa, uma linhagem justa porque foram homens que procuraram a Deus, e nós já vemos aqui no final, aqui embaixo, você está vendo eu destacando, nós já vemos Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo veio desta linhagem. Então já fique na sua mente, já aprenda isso, a linhagem que Jesus Cristo veio. Não falaremos muito na aula de hoje, mas já vamos dando o gostinho do que está por vir nas próximas aulas. Na aula de hoje, nós falaremos dos três filhos
de Adão, dos 3 primeiros filhos, porque Adão teve muitos outros filhos, mas falaremos de Caim e tudo o que aconteceu na sua linhagem, falaremos de Abel e também falaremos de Sete, na linhagem justa, mas de Sete nós pararemos ali em Noé, que faz relação com o término da linhagem de Caim, porque veio o dilúvio. Então, este é o panorama, e agora nós entraremos com detalhes sobre Caim e Abel. Agora, entrando um pouco mais no detalhe na vida de cada filho de Adão e Eva, ou melhor, na vida dos 3 primeiros filhos deste casal. E o primeiro filho do casal, Adão e Eva, foi Caim, e a Bíblia diz que ele era lavrador da terra, ou seja, agricultor. O segundo filho do casal, Abel, a Bíblia diz que era pastor de ovelhas. E o terceiro filho foi Sete. Veja, Sete nasceu depois da morte de Abel. Abel foi assassinado por Caim, ele nasceu depois, e é aquela linhagem justa que nós vimos na imagem anterior, que chega até Jesus Cristo. Muitos que não leram a Bíblia sabem mais ou menos por cima aí a história de Caim e Abel, mas eu gostaria de contextualizar. E também nós vamos estar comparando a linhagem ímpia de Caim com a linhagem justa de Sete. Nós vamos fazer uma comparação e ver que atitudes os homens de cada linhagem tiveram em relação a Deus. Entrando no detalhe um pouco mais da história de Caim e Abel. Então, os dois, cada um trouxe a sua oferta para Deus. E ali a prática de trazer uma oferta para Deus era para agradecer o que ele era. Caim trouxe uma oferta, como eu posso dizer para os dias atuais, trouxe uma oferta ok. Minha esposa que gosta dessa palavra, trouxe uma oferta ok, uma oferta padrão, e não trouxe o melhor que ele tinha para Deus. Abel já foi totalmente o contrário. Abel pegou aquilo que ele tinha de melhor e trouxe para Deus. E por causa disso, a Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E por causa dessa rejeição, Caim ficou, vamos dizer assim, muito bravo, muito revoltado com Abel. Mas deixa eu parar um pouquinho aqui para explicar por que Deus rejeitou. Deus, um atributo de Deus, o Deus Criador, do Deus da Bíblia, é a onisciência. O que significa a onisciência? Deus sabe, vou me pegar como exemplo, tá? Deus sabe o que está no meu coração e Deus sabe o que está nos meus pensamentos. O que isso significa? Deus sabe se eu faço as coisas para Ele da forma como Caim fez ou da forma como Abel fez. E o que Deus aceita, o que Deus vê com bons olhos, é a atitude de Abel, de dar o melhor para ele. E eu não estou falando aqui simplesmente daquelas pessoas que dão dízimo e dão ofertas para Deus. Eu não estou falando disso, eu estou falando se a minha vida é uma vida de relacionamento com Deus, onde eu dou o meu melhor, onde eu dou o meu padrão. E aqui nós já aprendemos que Deus se agrada das pessoas que dão o melhor para Ele em todos os sentidos, ou seja, na vida. Eu queria só dar um exemplo para nós vermos que Deus é um Deus onisciente, ou seja, Ele sabe o tudo da vida de uma pessoa, o que ela tem na vida, o que ela passa, as dificuldades ou as facilidades, né? Se ela é uma pessoa provida ou não, ou desprovida de saúde, também da parte financeira. A onisciência, Deus sabe de tudo. E Deus, né, um Deus maravilhoso que nós já vimos até então, ele sabe o que cada pessoa pode dar para ele. E eu me explico isso através de um ensinamento que Jesus fez para os seus discípulos, que está lá no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 12, 44. Está na sua tela, vamos ler junto? Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Então, só contextualizando o que estava acontecendo ali. Os homens ricos estavam levando o seu dinheiro como oferta para Deus. Então, tinha homens ricos levando grandes quantias. E aparece uma viúva pobre e ela colocou só 2 moedinhas de bronze. E bronze não dava para comprar nada.
Mas Deus sabia do coração dela. Deus sabia o que ela, se não importa se essas duas moedinhas compravam muita coisa ou não compravam nada, é o que ela tinha, é o que ela tinha de melhor. Então, a onisciência de Deus vê o coração das pessoas e Deus sabe o que as pessoas estão passando e ele consegue discernir se aquela atitude é o melhor da pessoa ou não. Então, foi isso, foi por causa deste atributo, foi por causa disso que ele entendeu o que Caim estava dando para ele não era o melhor. E não é porque Deus rejeitou a oferta de Caim que Deus desprezava Caim. Não, muito pelo contrário. E veja, né, como eu disse, quando Deus rejeita a oferta de Caim, Caim irou-se. E Caim irou-se com Abel. Ele ficou com um sentimento muito forte de matar Abel, e como você sabe, né, Caim matou Abel e Caim sofreu as consequências de ter matado Abel. Como nós aprendemos também na aula anterior, todo pecado tem uma consequência, e o pecado de assassinato, e aqui é o primeiro relato da Bíblia, né? A primeira vez que na história surgiu um assassinato foi o assassinato de Caim e Abel. Mas no meio, né, desta raiva que Caim estava de Abel, Deus, por amar Caim, apareceu para conversar com ele. E está ali no relato de Gênesis capítulo 4, os versos 6 e 7, que está na sua tela. E vamos ler junto? Por que você está furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você que deve dominá-lo. Que Deus, por causa da sua onisciência, Deus viu que Caim está virado e Deus sabia que Caim ia matar Abel. E Deus, por amar a vida de Caim, tá bom? Por amar, por querer ele próximo, por querer se relacionar, ele fala: Caim, cuidado com esse seu sentimento, não faz isso. Mas Caim não ouviu o que Deus estava falando, o que Deus estava aconselhando, e tomou uma decisão de assassinar Abel. Veja que, e eu já vou entrar um pouco mais no detalhe na linhagem agora de Caim, é uma linhagem considerada ímpia. Veja que a atitude que Caim teve foi a mesma atitude que Adão e Eva tiveram ao comer do fruto proibido. Me explico. Ambos, Adão e Eva, receberam a palavra de Deus e por algum motivo tiveram incredulidade dessa palavra e preferiram comer do fruto. A mesma coisa aconteceu com Caim. Caim irou-se. Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor pela vida dele, vai lá e fala: cuidado com esse seu sentimento. Esse sentimento você precisa controlar ele, porque senão vai dar problema. Caim recebeu a palavra de Deus. Caim estava com a palavra de Deus, mas Caim teve incredulidade naquilo que Deus tinha falado, Deus tinha orientado, como ele orientou os seus pais, e preferiu assassinar. Veja que tem duas atitudes aqui que os pais deles tiveram que também estavam na vida deles. Os pais de Caim, Adão e Eva, tiveram incredulidade, e essa incredulidade também estava na vida de Abel. E dando sequência, eu só gostaria de falar de um descendente de Caim, que esse se chamava Lameque. Este cara aprontou a mesma coisa que Caim aprontou, assassinato. Ele também foi um assassino. Veja que parece que está dando sequência. Os pecados que esses homens fizeram parece que está sendo passado por de geração em geração. A mesma coisa aconteceu com Lameque, fez um assassinato. E outra coisa que este Lameque aprontou também foi a poligamia. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus instaurou o que? A monogamia, porque Deus falou lá: o homem case com a mulher e se torne um. E este homem aqui, Lameque, ele instaurou a
poligamia. E nós vemos a poligamia no Antigo Testamento de uma forma muito ampla. Até mesmo na linhagem justa, nós veremos grandes homens como Jacó, nós vemos também a questão ali de Abraão, que eles praticaram a poligamia. Mas saiba já de antemão que a poligamia nunca foi instituída por Deus. Era sim os homens pecando contra Deus, tá? Porque eu já escutei de pessoas falarem que Deus que fez a poligamia para as pessoas se multiplicarem. Não, Deus não faz nada contra a palavra dele, contra ele, contra o que ele criou e ordenou. Para Deus não tem jeitinho não, pessoal. Então aqui nós aprendemos, né, que o mesmo pecado pode passar para gerações. Foi, você viu, a incredulidade estava nessa geração, o assassinato também se repetiu nessa geração, e nós vemos da onde nasceu a poligamia, que não vem de Deus, vem de uma linhagem ímpia. E essa linhagem, ela acabou por ser uma linhagem ímpia, ela acabou no dilúvio. Nós falaremos um pouco mais do dilúvio na aula de hoje também, quando eu falarei de Noé. E eu trago aqui a sua reflexão, né, das atitudes, dos pecados passando de geração para geração, e nós temos que e esses pecados, essas más atitudes, elas têm que em algum momento ser quebradas. E agora eu gostaria de falar da linhagem de Sete, da linhagem justa. Falaremos agora um pouquinho da linhagem justa, né, da descendência de Sete. Lembrando que Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Sete gerou Enos, teve um filho, Enos, e a Bíblia diz que foi nesta época que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, ou seja, os homens começaram a clamar a Deus. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em alguns minutos. Nessa linhagem, na linhagem justa, considerada justa, é a linhagem que chega até Jesus Cristo. No meio dessa linhagem, nós encontramos vários nomes conhecidos, como Abraão, Noé, que nós falaremos ainda na aula de hoje, e nós também encontramos Enoque. O relato de Enoque é curioso, porque a Bíblia diz que Enoque não viu a morte. Enoque foi arrebatado, ou seja, Enoque em vida não faleceu por nenhum motivo. Ele andava tanto com Deus, era um homem tão próximo de Deus, não traz muitos detalhes a Bíblia, mas fala que ele foi arrebatado. Você está vendo aí na tela a linhagem, os primeiros descendentes de Sete, você encontra ali dois pezinhos, né? Significa que foram homens que andaram com Deus. Agora vamos entender um pouco mais essa questão de clamar a Deus. Veja que foi uma linhagem diferenciada da linhagem de Caim, porque ali a Bíblia não fala que aqueles homens clamavam, invocavam a Deus. E aqui nós vemos que é uma linhagem diferente, uma linhagem considerada justa, porque são homens que estão o quê? Clamando, invocando a Deus. E nós vimos que através dessa linhagem chegou até Jesus Cristo. Coincidência ou não? Eu creio que clamar a Deus, invocar o nome de Deus, andar com Deus, faz muita diferença em relação à linhagem, em relação à descendência. E eu entendo dessa forma porque eu aprendi, né, analisando, estudando a linhagem, porque é uma linhagem diferente, homens com fé. Luiz, você está dizendo que muitos desses homens não erraram? Não, quase todos erraram. O único que não errou foi Jesus Cristo. Mas os outros erraram, sim, erraram, falhavam, mas eles sempre se redimiam perante a Deus. Os homens que clamavam, quando erravam, eles clamavam, quando eles acertavam, eles também clamavam. Tem coisa errada aí no meio, homens fizeram bobagem, nós vamos aprender ao longo do estudo bíblico que sim, mas que também que tem sempre um caminho para quem erra, que é o arrependimento. E para falar na prática a importância de clamar a Deus, a importância de invocar o nome do Senhor, eu convidei uma pessoa que eu gosto muito, que na verdade eu amo muito, para dar um testemunho da importância de clamar a Deus e de ter um resultado
na sua geração, nos seus descendentes. Então, preste atenção, fique de olho nesse testemunho de clamar a Deus, de invocar o nome do Senhor e de colher os frutos, as bênçãos por causa disso. Na telinha, agora com você um testemunho. Olá, meu nome é Ana. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o poder de Deus e o poder que é invocar o seu nome. Estamos vendo em Gênesis que a partir de Sete e Enos começou-se a invocar o nome de Deus. E é um breve testemunho que eu darei aqui sobre eu ter invocado o nome de Deus num momento de grande aflição, as coisas maravilhosas que Ele fez. E isso aconteceu quando eu recebi a notícia da minha filha de que o bebê que ela estava esperando tinha uma má formação muito grave no coração e que a sentença que ela havia recebido do médico seria de que o melhor a fazer seria tirar o bebê porque ele não teria chance nenhuma de vida. E foi nesse momento, quando ela me telefonou dando a notícia, ela mora no exterior, que eu clamei, que eu invoquei e que eu orei junto com ela, pedindo, né, que Deus estendesse a mão dele sobre esse caso, colocando toda essa situação, o bebezinho Mateu, nas mãos de Deus. Eu não aceitei essa decisão de homens, não aceito até hoje. Tudo que eu faço, tudo que eu peço, todas as coisas que acontecem na minha vida são colocadas no altar de Deus, para que Ele decida. Que eu sempre oro e peço que seja feita a vontade de Deus sobre qualquer coisa, qualquer decisão que eu tenha que tomar. E foi isso que eu falei. Deus, que é o nosso Pai, é o único que tem poder de vida e de morte sobre qualquer ser humano, qualquer criatura. E foi isso que eu orei junto com ela. E ela realmente, ela e o marido não acataram essa decisão do médico, resolveram levar em frente a gravidez. E a partir do momento em que essa decisão foi tomada, milagrosamente Deus começou a abrir portas. Ela teve acesso a médicos muito competentes, a um hospital especializado do governo, que tem uma ala que é especializada em doenças cardíacas infantis. E uma semana após esse veredito, ela fez uma cirurgia intrauterina, que com certeza ajudou muito o desenvolvimento do bebê no ventre dela. E o que eu quero falar aqui hoje é assim, o que eu aprendi nessa situação toda, né? Nesse invocar desesperadamente e confiantemente o nome de Deus sobre isso. Eu aprendi que, em primeiro lugar, quando nós deixamos as coisas na mão de Deus, Ele tem poder para resolver qualquer situação. E a sentença de morte que foi lançada sobre o meu neto foi cancelada naquele momento. Eu aprendi a confiar cegamente em Deus. Outra coisa que eu também aprendi e que eu vejo que realmente é muito importante é a leitura bíblica, é o estudo bíblico que nós fazemos aqui, porque nesses momentos difíceis, né, que nós precisamos de um suporte, de um apoio do Senhor, o Espírito Santo traz à nossa memória versículos que nos falam das promessas e bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Eu aprendi que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Que Ele trata a nossa paciência, Ele nos faz ter confiança nele. E também aprendi que Deus fala conosco de várias formas. Ele fala através da leitura bíblica, Ele fala através de amigos que nos confortam, que oram conosco, que mandam mensagens de esperança. E Deus realmente falou comigo numa situação que até hoje, quando eu lembro, me comove e me emociona. Quando ela fez essa cirurgia intrauterina, eu estava lá, eu fui ficar um tempo com ela.
essa cirurgia tinha 30% de chance de dar certo. Então, uma semana após a cirurgia, ela foi fazer o exame, o ultrassom, para ver se havia dado resultado ou não. E eu fiquei na sala de espera, aguardando. Eu orei, comecei uma leitura bíblica, e o tempo foi passando. 40 minutos depois eu já estava muito angustiada, estava ficando muito aflita, né? Ansiosa demais, porque o tempo passava e ela não saía. E eu fiz uma oração: Deus, acalma o meu coração, porque essa ansiedade não vem do Senhor, o Senhor não se agrada disso. E nesse exato momento, meu celular fez um plim, aquele barulhinho de que entrou uma mensagem. Eu fui ver o que era, estava lá na tela do meu celular, Deus falando comigo. Porque eu, através da leitura bíblica que eu faço no celular, todos os dias chega uma mensagem, um versículo com uma mensagem. E Deus, naquele momento, me enviou o seguinte versículo, que está em Lucas 18, 27, que diz assim: Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. E o comentário sobre esse versículo falava exatamente isso. Por que se preocupa? Eu te disse uma vez e vou repetir. Eu sou o teu Deus, o Deus que faz o possível e o impossível e cumpre todas as suas promessas. Meu tempo é perfeito. Confie em mim. Eu li e reli essa mensagem ali várias vezes e aquilo derramou uma paz sobre o meu coração, que é a paz que excede entendimentos, porque Deus falou comigo. E eu tinha certeza, a partir desse momento, de qual seria o resultado do exame, porque Deus tinha me tranquilizado. Eu sabia que a Natália ia sair de lá dizendo que a cirurgia tinha sido bem sucedida. E hoje o meu netinho está aí, tem 1 ano e 7 meses, está sendo muito bem acompanhado, está se desenvolvendo bem, é uma criança alegre, feliz e que nos enche de alegria. E a maior alegria é saber que Deus nos ouve e nos escuta quando nós clamamos a Ele. Então fiquem com Deus e tenham a certeza que, por mais impossível que a situação pareça, se você clamar por Ele, Ele vai te ouvir e vai atender da melhor forma e de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Fiquem com Deus. Espero que você tenha sido tocado por esse testemunho. É um testemunho que impactou muito a minha família, impactou muito a minha vida, a vida da minha esposa, mas vieram os frutos. Vieram os frutos de clamar e invocar o nome do Senhor. E eu coloquei esse testemunho na aula de hoje para te incentivar. Se você não tem uma vida de clamar a Deus, se você não tem uma vida de invocar o nome do Senhor, comece hoje, porque você colherá frutos e os seus descendentes colherão frutos. Você que é pai, você que é mãe, você ama a tua descendência, você ama a tua geração. E coloque, como a minha esposa diz, a cereja do bolo nisso, invocando o nome do Senhor, porque Deus é um Deus geracional e Ele abençoa quando vem essa atitude. No nosso caso não foi difícil, teve muitos dias de choro, de angústia, mas teve mais dias clamando e invocando o nome do Senhor. Faça isso e tire a tua conclusão, tá bom? Continuando a aula aqui. Pessoal, vamos conhecer agora um pouco mais sobre a história de Noé? Sim, aquele homem que construiu aquela barca grande, aquele barco onde ele colocou os animaizinhos lá dentro. Chegou a hora de a gente conhecer um pouco mais da história, onde a Bíblia diz que também ele andava com Deus. E antes de eu entrar propriamente na história, deixa eu te dar uma dica, você que é pai, você que é mãe e precisa ou quer dar um presente para o seu filho. Procure comprar uma arca de Noé com os bichinhos, porque eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Só estou esperando o meu crescer um pouquinho mais para eu dar esse presente para eles. Essa dica depois vocês vão me agradecer. Anota aí no seu caderninho. Bom, vamos lá para a história. Eu vou contar a história de uma forma resumida, não vamos investir muito tempo ali no ponto a ponto, no relato. Eu quero só trazer um resumo, porque veio o dilúvio, porque Deus mandou o dilúvio e o que ele encontrou em Noé para escolher para ele ser o cara que construiria a arca, tá bom? Então, Deus
estava olhando para a humanidade e ele percebeu e ele viu que a humanidade tinha chegado no ápice, no ápice da maldade. E Deus olhou para aquilo com desgosto, não estava gostando do que estava vendo e tinha decidido parar com tudo, acabar com tudo. Só que, e aí que eu acho bonito de Deus, tem o só que no meio dessa bagunça toda, no meio dessa humanidade que estava fazendo atrocidades, ele encontrou um homem de coração bom, um homem justo perante a ele, que foi o Noé. Ele chegou para Noé, falou: Noé, cara, eu vou mandar água aí para a terra. Se prepara e constrói uma arca. Pega a tua família, pega um animal de cada espécie, macho e fêmea, e coloca dentro desse barco aí até que eu mande água e a água vai acabar com todo o planeta. Noé obedeceu, construiu, fez tudo o que Deus tinha pedido e veio água. E aí, depois de muito tempo, né, a água baixou, a família de Noé, ao todo dentro da arca eram 8 pessoas, e ali era toda a família de Noé, mais os animais de cada espécie, macho e fêmea, todos se salvaram, baixou a água, eles saíram da arca, e Deus vai lá e firma uma aliança com Noé, a aliança noaica, um pouco do que eu já falei lá no passado das 7 alianças que você encontra na Bíblia. E Deus abençoa eles dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Nós já vimos essa bênção nas aulas passadas. Só que eu gostaria de focar num ponto importante aqui. Porque muitas pessoas, ainda que estão iniciando, né, um relacionamento com Deus, vamos dizer assim, e não conhecem a Bíblia ainda de ponta a ponta, muitas pessoas elas ficam intrigadas com essa história porque elas falam: pô, mas Deus é amor, por que ele mandou o dilúvio para acabar com a terra, né? Por que Deus teve essa atitude? Então, eu queria, é um assunto difícil, mas a Bíblia tem a resposta para isso. Por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia de ponta a ponta, estudarmos ela, porque nós vamos conhecendo as características de Deus. Eu já mostrei para você que Deus é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de justiça também. Tá? Só que a Bíblia explica o que aconteceu neste período que Noé estava construindo a arca. Lá na outra ponta, em 1 Pedro e 2 Pedro, nós encontramos alguns versículos que falam sobre isso. E eu gosto muito de usar esse versículo que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, para falar que Deus é um Deus de misericórdia. Está aí na tua tela, vamos ler junto. Aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Veja, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Então, nós vemos aqui que Deus estava esperando o povo sair daquela maldade e ir para o caminho dele, para não ter um problema, para não ser morto pelo dilúvio. Então veja, Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que ele espera as pessoas mudarem de caminho. E eu te digo, demorou muitos anos para a arca ficar pronta. Demorou centenas, se não me engano, foram mais de 100 anos que Noé demorou para construir a arca, ou seja, teve pessoas que nasceram ali e até mesmo faleceram neste período e não mudaram seus caminhos de maldade. Olha que importante esse relato. Então, Deus sim é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que espera pacientemente que a sua criação venha ao encontro dele, venha se relacionar com ele. E foi isso que aconteceu neste período onde Noé estava construindo a arca. Deus estava esperando pacientemente que as pessoas saíssem num caminho de maldade, num caminho errado, para o caminho dele. E o que aconteceu? As pessoas não mudaram o seu caminho. E aí sim, aí veio a justiça de Deus, que é a justiça do Criador. Outro versículo agora está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5.
não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Veja que Deus ali, as pessoas não se arrependeram, as pessoas não mudaram as suas atitudes depois de muito tempo que Deus estava esperando pacientemente, como disse o versículo acima. Deus preservou Noé e mais 7, que era a sua família. E ali mostra que Noé era um homem justo, porque Noé estava proclamando a justiça de Deus. E o que significa proclamar a justiça de Deus? Noé, com esse versículo, nós entendemos que Noé estava pregando, não só estava construindo a arca, mas Noé estava falando para o pessoal, para de fazer essas coisas. Pare de fazer essas coisas porque Deus não se agrada. Ou seja, nós vemos Deus esperando, porque você pode falar, pô, Deus está esperando, mas como o pessoal sabe que eles estão fazendo coisa errada? Tinha um homem que estava falando isso. Era o pregador da justiça, era o homem que proclamava a justiça de Deus, ou seja, proclamar a salvação de Deus, proclamar um caminho melhor. Noé estava fazendo isso. Então, as pessoas estavam sim sabendo, recebendo uma informação, estavam recebendo a palavra de Deus, mas o mesmo pecado de Adão e Eva e de Caim, a incredulidade. Naquela época tinha misericórdia, Deus estava aguardando e tinha alguém anunciando este Noé, proclamando a justiça de Deus, mas o povo ali teve incredulidade. E aí nós já aprendemos um pouco nessa aula o que acontece na questão de incredulidade. E no meio de tudo isso, como eu falei, mudando um pouco de assunto, falando agora um pouco da aliança de Deus com a humanidade, aqui, nesse caso, Deus firmou uma aliança. De novo, Deus com a sua bondade, Deus com o seu amor, Deus com a sua misericórdia, ele firma uma aliança com a humanidade. E é uma aliança visual. E você, que ainda não conhece num detalhe um pouco mais a Bíblia, você já viu por aí essa aliança. Você já conhece essa aliança. Eu vou estar passando um filminho agora, dá uma olhada, presta atenção aí na tela do seu notebook, do seu celular, eu não sei onde você está assistindo a aula, mas repara, dá uma olhada na natureza e imagine e pense qual você acha que é a aliança. E se você estiver vendo com o chat aberto do YouTube, já escreve aí o que você acha que é o símbolo desta aliança que Deus fez com a humanidade. Veja na tela o vídeo. Pois bem, esta é a aliança que Deus fez com a humanidade. Gênesis capítulo 9, dos versículos 12 a 15. Vamos ler? Então Deus disse: Eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Que coisa linda! Esta é a aliança de Deus. Sim, quando nós vemos um arco-íris se forma depois de uma chuva, vem o sol, acontece esse fenômeno, já saiba, é a aliança de Deus. Então, quando você estiver por aí, ou no trânsito, ou perto da natureza, e você ver um arco-íris, lembre-se da aliança que Deus fez com nós, com toda a humanidade. E não fique preocupado quando chover muito e você pensar, brincar que vai acabar o mundo. Deus já prometeu, Deus já falou, ele cumpre o que ele fala. Nunca mais a terra será destruída por causa de um dilúvio. Eu acho lindo o arco-íris, eu não conhecia, eu já achava lindo antes de conhecer a Bíblia, e na hora que eu conheci esse versículo,
Obrigado, Deus. Obrigado porque realmente o Senhor ama a humanidade, tem misericórdia e tem paciência conosco. E agora, mudando de novo um pouco de assunto, eu queria tratar sobre a fé de Noé. Vamos aprender um pouco com essa fé, porque é uma fé realmente forte, é uma fé impactante. E qual que é o tamanho da arca de Noé? Nós encontramos o tamanho, o relato, detalhe do tamanho da arca de Noé em Gênesis capítulo 6. Então a arca de Noé tinha 135 metros de comprimento, 13,5 metros de altura, 22 metros de largura e 3 andares. E o que me chama a atenção é que está em Gênesis 6,14, quando Deus ordenou para Noé construir a arca. Vamos ler? Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e em compartimentos. E aí continua Deus colocando num detalhe como que seria essa construção. E veja que Noé, ele fez isso conforme Deus tinha mandado. E o que eu acho mais interessante, se você se interessar e ler um pouco mais com detalhe, eu não vou pôr todos os versículos para não encher muito e também a aula não ficar muito longa, mas Noé escutou uma única vez a voz de Deus e obedeceu. Noé não perguntou, Deus, para que eu preciso construir uma arca? Deus, por que eu tenho que construir uma arca? Noé não reclamou. Simplesmente Noé obedeceu. E isso é a fé de Noé. Algumas pessoas que já têm um pouco mais de experiência com Deus e têm esse relacionamento de oração, tem muitas pessoas que questionam, por exemplo, porque as coisas questionam Deus, a Deus porque as coisas não estão acontecendo. Mas eu me espelho muito, eu aprendo muito com Noé, porque Deus pediu uma coisa assim, surreal para Noé. Imagina Deus aparecendo para mim falando isso, constrói uma arca. Assim, primeiro que eu já nem ia achar que era a voz de Deus, né? Vamos falar a verdade. E depois eu ia perguntar, Deus, manda um sinal. Deus, não, não entendi. Não é não, ele escutou a voz de Deus, porque Noé andava com Deus e ele obedeceu, não perguntou para quê, não perguntou por quê. Eu digo mais, se ele tivesse perguntado, ele não teria entendido que o propósito, qual que era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Que o propósito também é outra coisa importante, muitas pessoas pensam, né, e entendem que Noé foi o homem que construiu a arca, realmente ele foi. Só que o maior propósito de Noé, veja, não foi ele construir a arca, isso é importante. Foi ele popular novamente a terra. Se não fosse Noé, deixa eu te dizer isso, hoje eu e você não estaríamos aqui, porque lembra? Acabou tudo. Acabou tudo com o dilúvio, só sobrou a família de Noé. E nós viemos deles, porque Deus os abençoou e eles começaram a se multiplicar. Então, o maior propósito que Deus tinha na vida de Noé, o plano de Deus, não era ele construir a arca, é ele repopular o planeta. Mas para ele repopular o planeta, com a bênção que ele recebeu, ele precisou construir a arca. Ele precisou obedecer, ele precisou acreditar, ele precisou se esforçar, caminhar por muito tempo ali obedecendo a Deus para depois ele repopular a terra. Reflita nisso. E aqui só um título de curiosidade, eu estou fazendo uma comparação do tamanho entre a Arca de Noé e o Titanic. Já vimos as medidas, dá uma olhadinha na tela, não vou cantar todos os números para não ficar cansativo, mas é só por base de comparação, é só para a gente descontrair um pouco, tá bom? E Deus, né, abençoou, Deus firmou uma aliança com o povo, que ali nós encontramos em Gênesis 9:1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: "Sejam férteis e multipliquem-se, enche a terra". Aqui nós encontramos um pouco que eu já falei anteriormente, Deus abençoando, Deus falando e que este era o propósito, encher a terra.
agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês e com seus descendentes. Veja, que Deus firmando um dos elementos, né, o momento que Deus firma, reafirma a aliança noaica é neste momento aqui em Gênesis 9, do 7 ao 9. E agora eu gostaria de trazer uma outra curiosidade, que é um fato real, uma vez que eles repopularam a nação, nós encontramos aqui dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Desses três filhos de Noé, nós encontramos praticamente todas as nações do planeta. Do filho de Noé, chamado Sem, ali foi a população das regiões asiáticas. Do filho de Cã, da descendência de Cã, vieram ali o pessoal da África, Mesopotâmia, litoral mediterrâneo da Arábia, e de Jafé vieram os povos indo-europeus. Então tudo isso está mapeado, tudo isso veio ali dos filhos de Noé, que popularam ali praticamente toda a terra. Mais uma vez, povoar, a Bíblia diz que eles povoaram toda a terra. Desses três filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Isso está escrito em Gênesis 9, 19. E para concluir, eu gostaria de falar sobre Babel. Muitos devem conhecer este nome já. Me parece que teve uma novela chamada Torre de Babel. Eu só me lembro do nome faz muito, muito tempo atrás. Uma época, acredite se quiser, que eu ainda tinha muito cabelo. Talvez você tenha assistido essa novela, mas eu já te adianto. Eu não sei do que a novela tratava, mas a verdade é o que está na Bíblia e é o que nós veremos agora, tá bom? A história de Babel, ela é relatada em Gênesis capítulo 11. Vamos entender um pouco mais. Então era uma cidade que foi fundada por Nimrod. Quem que era Nimrod? Nimrod era filho de Cush, neto de Cã e bisneto de Noé, ou seja, era da linhagem de Noé. E naquela região onde eles estavam estabelecidos ali ao leste da Babilônia, todos naquela época falavam a mesma língua. E eles começaram a construir uma torre para chegar aos céus. Deus viu aquilo, Deus não se agradou e Deus derramou línguas variadas e espalhou todo aquele povo pelo mundo. E agora eu queria só me basear aqui nos três principais versículos deste capítulo que tratam disso que eu acabei de lhe dizer. Vocês estão vendo na tela, nós vamos ler os três, tá bom? O primeiro deles, Gênesis 11, 1. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Veja, falavam a mesma língua. Então teve uma época nesta terra onde toda a humanidade falava a mesma língua. O outro versículo que eu destaquei, que está no capítulo 11 de Gênesis, é o versículo 4. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Veja que a preocupação do povo ali era ficar famoso e tocar no céu, se aproximar ou até mesmo passar, ter mais poder do que Deus, porque eles achavam que dessa forma, eles tendo poder, demonstrando isso, ninguém ia espalhar eles para lugar nenhum, eles continuariam juntos falando a mesma língua. Como eu disse, Deus viu tudo aquilo, não gostou, e essa passagem está em Gênesis 11, de 8 a 9. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro. Eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então, se você já teve algum dia curiosidade para entender como, né, o povo se espalhou pelo mundo e como vieram a diversidade de línguas que nós encontramos hoje nas nações, acabou de descobrir. Gênesis 11, tudo aconteceu por causa de
Babel. E aqui nós vemos, né, mais uma vez, muito parecido com o que nós vimos ali no Éden, o homem sempre querendo ser parecido com Deus, ter o poder de Deus. Lá eles queriam, no Éden, queriam ser parecido com Deus, adquirindo o conhecimento do bem e do mal. E aqui nós vemos eles querem, vamos dizer assim, ter a altura de Deus, a força de Deus, o poder de Deus. E Deus ele não aceita esse tipo de coisa. Ele desceu ali confundindo as línguas, né, confundindo os povos com diversas línguas, porque ninguém se entendia e aí eles se espalharam. Só que já fazendo um spoiler lá para frente no livro de Atos, aqui nós vimos Deus separando as pessoas através de línguas variadas. Em Atos, nós veremos Deus unindo as pessoas num propósito através das línguas. Nós vamos chegar lá ainda. E o resumo da aula de hoje, mais uma vez nós vimos ali nos relatos principalmente do dilúvio, nós vemos a longanimidade de Deus, ou seja, ele é paciente, tardio em irar-se. Lembre-se que ele ficou aguardando o povo enquanto Noé construía a arca. Nós vemos a graça de Deus, a esperança e as alianças. E realmente é um Deus de amor. Guarde isso no seu coração. Eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração. Amém? Então feche os seus olhos, abra o teu coração, vamos juntos orar ao Deus Pai. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço pela aula de hoje. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que assistiu toda a aula, buscou conhecer mais de ti e que este ensinamento que nós aprendemos hoje, de clamar pelas nossas vidas, de invocar o teu nome pelas nossas vidas e pelas nossas gerações, seja uma prática diária, Pai. E neste momento eu começo a invocar o teu nome e clamar o teu nome para que a tua mão poderosa esteja sobre a vida da geração de todas as pessoas que estão assistindo essa aula. Pai, tem pessoas aqui que estão nos assistindo, ó Deus, que têm filhos e filhas, têm netos e netas, e até mesmo os bisnetos, Pai. Guarde eles, proteja eles de todo mal, que a tua paz esteja na vida de todas as gerações que estão aqui assistindo esta aula, Pai. Proteja, guarde, prospere a vida de cada um, dê muita saúde, proteja do coronavírus, Pai. Eu já te agradeço porque eu creio que a sua mão está agora protegendo todas as gerações, Pai. E se tem alguém aqui que está nos assistindo e que ainda não tem um filho e uma filha natural, Pai, abre o ventre, que eles sejam férteis e que eles se multipliquem, Pai, em nome de Jesus, e que a tua mão já esteja protegendo eles e guardando de todo o mal, Pai. É em nome de Jesus que nós agradecemos esta proteção, Pai. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. E na próxima aula falaremos de Abraão. Deus abençoe. Tchau, tchau.